No último vídeo, eu terminei dizendo uma coisa: uma decisão difícil pode cansar, mas permanecer indefinidamente sem decidir também cobra um preço. E é exatamente sobre este preço que eu quero conversar com você hoje. Porque talvez você esteja vivendo isso exatamente agora. Você precisa tomar uma decisão, seja no trabalho, num relacionamento, num projeto, na sua vida pessoal. Você pensa, repensa, conversa com alguém, vai dormir pensando, acorda pensando. E parece que, quanto mais você pensa, menos você consegue decidir. Só que tem uma coisa acontecendo aí e que normalmente passa despercebida. Quando a sua mente tenta escolher, o seu corpo está sustentando as duas possibilidades. Isso cansa. E hoje eu quero te mostrar por que isso acontece. E no final, eu vou te ensinar um teste muito simples que eu uso para perceber o que o corpo está dizendo antes de uma decisão. Imagina uma situação simples. Você recebe uma proposta de trabalho. Uma parte de você pensa, eu deveria aceitar. A outra responde, mas e se der errado? Você pensa em ficar, sente um certo alívio. Depois pensa que pode estar perdendo uma grande oportunidade. Fica tenso de novo. Então pense em ir, fica animado. 5 minutos depois, vem aquele medão. Percebe o movimento? Você não tomou decisão nenhuma, mas o seu corpo já viveu várias versões daquela decisão. Ir, ficar, ir, aceito, recuso, e cada cenário provoca uma resposta diferente. E é por isso que uma decisão que aparentemente está acontecendo só na sua cabeça pode deixar você fisicamente cansado e você nem consegue entender bem o porquê. Você ainda não decidiu, mas o seu corpo já viveu todas essas possibilidades. Aqui entra o conceito novo deste vídeo. Eu chamo isso de custo fisiológico da indecisão. Pensa comigo. Quando você considera uma possibilidade, o corpo na mesma hora responde. Quando você imagina outra, ele responde de novo. E quando você passa horas alternando entre as duas, o corpo acompanha esse movimento. Talvez você perceba isso na respiração, na mandíbula, nos ombros, no estômago, no peito ou simplesmente naquele cansaço estranho no final do dia. E aí acontece uma coisa curiosa. Você fala: hoje eu não fiz praticamente nada e estou esgotado. Só que fez, internamente. Você passou o dia inteiro tentando resolver uma situação. É como ficar com vários aplicativos abertos no celular. Você não está usando nenhum naquele momento, mas todos continuam consumindo energia. Uma decisão aberta pode funcionar da mesma maneira. E aí aparece uma armadilha muito comum. Você acredita que, se pensar mais um pouco, vai finalmente encontrar a resposta. Então pesquisa, pergunta, compara, faz lista, assiste vídeo, pergunta para mais uma pessoa e recebe mais informações. Só que agora, em vez de duas possibilidades, você tem 10 e fica ainda mais difícil. Eu não estou dizendo que você não deve pensar. Claro que deve. Existem decisões que precisam de informação. O problema começa quando você já tem informação suficiente e continua pensando porque está esperando desaparecer qualquer desconforto. E talvez ele não desapareça, porque decisões importantes quase sempre envolvem algum tipo de perda. Quando você escolhe uma coisa, normalmente está abrindo mão de outra. Às vezes você não está procurando a melhor decisão, está procurando uma decisão que não provoque desconforto. E essa decisão talvez nem exista. Essa é uma parte muito importante. Você pensa em fazer alguma coisa e o corpo fica tenso. Então conclui: meu corpo está dizendo para eu não fazer. Calma. Não necessariamente, porque tensão também pode aparecer diante de uma coisa nova. Você pode querer muito alguma coisa e sentir medo. Você pode estar diante de uma ótima oportunidade e sentir insegurança. Isso é normal. Pode estar tomando a decisão certa e, mesmo assim, sentir desconforto. Por isso, eu acho perigoso simplificar dizendo: se o corpo fechou, não faça. Não é tão simples assim. Por quê? O corpo também carrega experiências, carrega memórias, carrega hábitos, respostas aprendidas. E é justamente por isso que você precisa aprender a observar a qualidade da resposta corporal, não apenas se existe tensão.
E aqui existe uma distinção que pode mudar bastante a maneira como você toma decisões. Existem pelo menos três coisas diferentes que você pode perceber: medo, resistência e aquilo que eu vou chamar aqui de sinal corporal consistente. O medo normalmente vem acompanhado de antecipação. E se der errado? E se eu perder? E se eu não conseguir? A resistência que nós vimos no vídeo anterior aparece muitas vezes quando você sabe o que precisa fazer, mas o corpo tenta evitar o movimento inicial. Lembra da procrastinação? Já o sinal corporal consistente é diferente. Você observa uma possibilidade, sai dela, volta depois, observa novamente e existe uma resposta que continua aparecendo, sem precisar construir uma história enorme na cabeça. É aí que o estoicismo fisiológico entra. Não para você obedecer cegamente ao seu corpo, mas para você observar o corpo antes dele reagir. E onde entra a acupuntura emocional? Na acupuntura emocional, eu observo há muitos anos como estados internos diferentes aparecem fisicamente de maneiras diferentes. Uma pessoa pode ficar completamente travada diante de uma escolha. A outra fica agitada. Outra perde o sono. Outra começa a pensar sem parar. Por isso, eu não gosto muito daquela ideia de que existe uma fórmula igual para todo mundo. O mais importante é você começar a reconhecer como a indecisão aparece em você, porque o corpo pode estar mostrando que existe um conflito, antes mesmo de você conseguir explicar esse conflito. E isso não significa transformar cada sensação em diagnóstico, é somente uma informação. Só isso. Você observa, você compara e depois decide. Agora eu quero te ensinar uma coisa muito simples. Você pode fazer isso hoje, inclusive. Pegue uma decisão real que esteja adiando. De preferência, uma decisão que tenha duas possibilidades bem claras. Vamos chamar de opção A e opção B. Primeiro, pare por alguns segundos, respire normalmente, mas relaxar. Não tente sentir nada especial. Só observe como você está agora. É uma observação, você só está observando o seu corpo. Esse é o seu ponto de partida. Depois diga mentalmente: eu escolhi a opção A. É uma afirmação. Não diga: talvez eu escolha. Imagine que a decisão já foi tomada. E fique alguns segundos nisso. Observe respiração, mandíbula, peito, barriga, ombros, vontade de sair daquela ideia ou sensação de querer permanecer nela. Não interprete nada, só perceba. A percepção é extremamente importante. Depois, volte ao estado neutro. Respire, espere alguns segundos. Agora, faça a mesma coisa. Eu escolhi a opção B. E observe novamente. Aí sim, vem a parte que muita gente erraria. Você não vai simplesmente escolher a opção em que sentiu menos tensão. Porque, como eu disse, o novo também pode provocar tensão. Faça outra pergunta. O que eu senti foi medo do que pode acontecer ou resistência ao que essa escolha representa? E depois, quando eu tiro a história da minha cabeça, o que permanece no corpo? Essa segunda pergunta é muito interessante, porque a mente cria argumentos rapidamente. O corpo costuma ser mais repetitivo. Faça o teste hoje. Repita amanhã. Não para terceirizar a decisão para o corpo. Existe uma coisa que eu considero fundamental dentro do MEV. A vantagem não está em se transformar numa pessoa que sempre toma a decisão certa. Essa pessoa não existe. E se alguém fala que só acerta, está mentindo. Cuidado. Você vai tomar decisões boas, vai tomar decisões ruins, vai mudar de ideia, vai perceber depois que poderia ter feito ou escolhido diferente. A vantagem está em não permanecer indefinidamente preso a uma decisão, gastando energia, sem perceber o que está acontecendo dentro de você. Equilíbrio é conseguir perceber a dúvida, sem deixar que ela assuma o controle de tudo. Primeiro dentro, você observa. Depois fora, você decide. E assume a responsabilidade pela escolha. Isso é muito diferente de esperar uma certeza absoluta. Então,
Quando você tiver uma decisão difícil pela frente, lembre disso. Talvez você não esteja cansado antes da situação. Talvez esteja cansado de não decidir. Faça o teste das duas escolhas. Observe seu corpo. Não tente encontrar uma sensação perfeita. Procure padrões. E depois, use também aquilo que você sabe, que é a sua experiência, a realidade, as consequências. O corpo é uma fonte de informação. E quanto melhor você aprende a juntar essas informações, mais clareza você ganha para agir. Equilíbrio gera vantagem. Primeiro dentro, depois fora. E no próximo vídeo eu quero avançar mais um passo, porque existe uma coisa que acontece depois que você finalmente toma uma decisão e que faz muita gente voltar atrás, mesmo quando já tinha certeza do que queria. Você decide, mas seu corpo ainda continua negociando com a decisão que já foi tomada. E é sobre isso que a gente vai conversar no próximo vídeo.